Vamos fazer a instalação de um OpenClock para vocês verem na prática como é que funciona esse cara aqui. Eu criei, galera, antes de a gente entrar na instalação, eu criei esse documento aqui. Isso aqui ainda não é a instalação do OpenClock, tá? A gente está fazendo a instalação dos pré-requisitos no computador. Eu vou disponibilizar, né, esse documento na minha página do Notion lá para vocês. E como é que você faz para acessar o meu Notion, esse documento aqui? Então, você quer a instalação passo a passo no detalhe para Windows? Então, você vai acessar esse documento aqui. Eu vou te dar o passo a passo. Como é que você acessa esse cara aqui? Você vai vir no meu perfil do Instagram, tá? Então, se você não conhece meu perfil no Instagram, vai lá, ó. E como é que você acessa? Clica aqui, ó, na minha bio. E aqui, né, você vai cair no meu Linktree aqui, bio. Clica aqui nesse cara aqui, ó, tá vendo? Gustavo Arquivos Compartilhados nos Vídeos. Você vai clicar aqui, você vai cair na minha página do Notion, ó. Eu criei um item específico aqui, ó, OpenClaw Documento Install. Aí você vem aqui, ó, clica aqui, você vai baixar esse documento em Word aqui que eu criei pra você. Cara, por baixo, eu acho que eu instalei no mínimo umas 20 vezes o OpenClaw em Windows para ver. Ele dá vários paus, é chato o negócio, tá? Não fiz a instalação ainda em Mac. Pelo que eu vi a galera instalando na internet, ele é muito mais simples, tá? Então, assim, eu acho que o desenvolvedor desse software, ele utiliza Mac e tal. Então, como tudo foi criado para Mac, ele vai muito mais fácil do que tanto no Windows quanto no Linux, ele foi mais adaptado, entendeu? Então, é mais chato de instalar. Aqui é um documento bem completo. Então, aqui eu falo, né, o que é o OpenClaw e tal, quais as características que você consegue fazer, olha lá, os modelos de AI que você consegue utilizar e tal. De novo, né? Isso aqui é para Windows, beleza? E para fazer a instalação no Windows, você tem duas maneiras de instalar. Você tem uma maneira de fazer a instalação dos pacotes dentro do próprio Windows, tá? Que é esse primeiro aqui que eu tô colocando para vocês. Você vai ter que instalar, então, o Git, tá? Galera, a parte é meio chata. Você tem que instalar um monte de componente, um monte de coisinha. Às vezes dá pau, você tem que instalar de uma outra forma e tal. E como eu falei, cara, acho que por baixo eu instalei umas 20 vezes. Eu estava utilizando a versão do OpenClaw do dia 25 de fevereiro, tá? A gente já está no dia 26, se de repente até o vídeo sair no ar e sair novas versões, de repente esse material aqui pode sofrer alguma alteração, ou de repente ter algum erro que eu não peguei no dia que eu construí esse documento, beleza? Então, assim, no Windows tem duas formas de instalar: instalando o pacote de Linux dentro do Windows ou sem o pacote de Linux. Essa primeira que tá aqui é a versão instalando sem pacote de Linux. Só instala esse modelo aqui se você não quer fazer a instalação do pacote de Linux na tua máquina, tá bom? Se você tem algum motivo, alguma restrição, alguma coisa nesse sentido. Mas se você quiser partir para esse caminho, é basicamente isso aqui, ó. Você vai ter que instalar o Git, tá? Então, como é que você vai instalar o Git? Você vai pegar esse comando aqui, você vai copiar, você vai vir no Windows, você vai digitar PowerShell, que todos os comandos que a gente vai rodar, a gente vai instalar aqui num cara que é chamado PowerShell. PowerShell basicamente é o prompt de comando do Windows para instalação de serviços, aplicativos, esse tipo de coisa. Você clica com o botão direito, tá? E você vai sempre rodar como administrador. Vamos ver se essa máquina não tiver o Winget, cara, vamos ver aqui, ó. Essa aqui tá com o Winget, ó. Então, beleza. Ele já vai instalar, ó, tá vendo? Você vai instalar aqui e tal, yes. E ele vai fazer toda a instalação, ó. Vou voltar pro meu documento lá enquanto ele instala. Aí depois tem que instalar esse cara aqui, NVM para Windows, que é uma espécie de uma extração aí de pacote para você instalar os aplicativos, tá? Aí depois você tem que instalar o Node.js versão 22. Se não for detalhe, a versão 22 não é a mais atual. Então, assim, se você não especificar, você entrar na página do Node.js e baixar a versão mais atual, ele já tá acho que na versão 24 ou 25. Você tem que especificar a instalação. Por isso que, ó, você tem que seguir exatamente o passo a passo como eu coloquei aqui para você aqui, ó. Beleza? Depois, se você quiser validar a versão que ele tá, ó, você coloca esse comando aqui. Ele tem que mostrar a versão para você lá. Depois que você instalou isso aí, ó, não é necessário nessa etapa aqui, tá? Mas assim, você vai precisar de uma chave, uma API, você vai precisar de um provedor de inteligência artificial para colocar a API na hora lá, a chave que ele chama para você, o teu agente, né, o teu OpenClaw ele funcionar. Ele só vai funcionar, né, ter essa característica de inteligência artificial se você colocar a tua API de algum provedor aí de cloud. Não necessariamente pode ser esses três aqui, tem outros lá durante a instalação, tá? Cara, qual que eu recomendo que é o mais fácil que eu já testei aqui, ó. Tem um cara que chama OpenRouter, tá? Cara, esse cara é muito fácil de utilizar, muito simples. E o que é o legal do OpenRouter? Ele utiliza o modelo que ele achar melhor, no caso, no momento, entendeu? Então ele faz o roteamento que ele chama OpenRouter, ele roteia o modelo que você quer utilizar, né? Então, não vou entrar no detalhe, mas assim, existem vários modelos, né, de Large Language Model, né? E geralmente o que acontece? Quando você pega uma chave de API, você pega de um modelo específico. O OpenRouter, ele tanto faz
faz para você e ele internamente ele escolhe um melhor modelo que melhor atende ao caso ali que você precisa, tá? Então assim, recomendo você criar isso aí que você vai fazer, ele vai gerar, ó, tá vendo? Ó, OpenClaw Keybot, aqui ele vai gerar uma chave, aí você vai copiar esse número aqui, tá bom? Ele vai gerar um número gigante, você vai copiar isso aí e aí você salva esse número aí, beleza? Aí depois o que você vai precisar fazer, ó, de novo, ó. Então depois que você instalou o Git, o NVM, o Node.js e tal, BBB, você vai abrir o PowerShell como administrador, você vai precisar definir variáveis de ambiente, galera. Vai ter que fazer isso aqui exatamente como eu mostrei aqui. Por que eu tive que fazer isso nesse caso? O meu computador, né, ele é mais antigo, ele não tem suporte para GPU, né, para rodar o Llama lá. Então ele dava pau na instalação. Aí, cara, debugando aí na internet, identifiquei que tem que adicionar isso aí no perfil do Windows, entendeu? Então você adiciona tudo isso aqui, basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu copiar e colar só para você ver. Você cola esse cara aqui, tá vendo lá, ó? E já era. Então você tem que fazer isso aqui para todos, tá? Eu não vou fazer isso aqui para todos nesse passo a passo, por quê? Porque eu vou fazer a instalação do pacote que coloca o Linux dentro do Windows, tá? Que é a versão que eu recomendo vocês fazerem, tá bom? Então você vai ter que fazer aqui, ó, fazer para esse caso aqui também, aí depois fazer esse aqui e depois fazer esse aqui. Então vai lá, cola, Enter, tal, igual eu mostrei. E aí, ó, deixa até, né, a observação aqui, ó. Quando você fazer isso aqui, ó, você tem que fechar a janela, o terminal e abrir novamente. Senão ele dá pau também. Eu apanhei um tempo para identificar isso aí. Então você vai ter que fechar isso aqui, abrir uma nova janela para ele reconhecer essas alterações. Então você vai abrir de novo, aí você dá rodar como administrador. Aí sim você vai chegar aqui, ó, e vai rodar esse pacote para instalar o OpenClaw. Aí qual que é a saída esperada? A hora que ele terminar, ele vai colocar alguma coisa assim como, ó, adicionou 600 e tantos pacotes. Como eu já instalei várias versões, ele saiu vários updates ao longo dessas 2-3 semanas, eu já vi esse número mudar bastante, tá? Então assim, não é porque eu coloquei esse número aqui, ó, 600 e poucos pacotes, que talvez seja esse número aí, beleza, galera? Eu já vi 700 e tal. E aí, né, ele instala, e aí para você configurar ele, você tem que vir dar esse comando aqui, tá bom? Então é isso. Aí você vai ter que seguir um passo a passo lá para fazer, configurar o WhatsApp e tal e tudo mais. E aí, vários erros que eu peguei, eu documentei aqui, caso você pega esse erro. Então, às vezes ele dá esse erro aqui, ó, tá vendo? É aquilo que eu falei. Eu já tentei, durante o processo de instalação, passo a passo, já mitigar todos os erros que pode dar para vocês. Então, deu esse erro aqui. A mitigação foi colocar aquelas variáveis lá que eu acabei de mostrar para vocês, tudo mais. Tal. Eu coloquei a integração com o WhatsApp e tal. E aqui eu tenho a instalação com o WSL2. O que é o WSL2? Ele chama Windows Subsystem for Linux versão 2.0. Essa é a versão recomendada, inclusive, por isso que é bom ler manual, né, cara? A gente compra as coisas, não lê nada, já sai instalando. Se você vir aqui na página de instalação do OpenClaw, essa é, ó, tá vendo? Ele fala aqui, ó, macOS, Linux ou WSL2, tá? Que é essa versão do Linux dentro do Windows. A versão do Windows é essa que eu acabei de mostrar pra vocês no documento, tá bom? E, cara, aqui ele fala, na versão dele de instalação, olha só, ele fala aqui, ó, vem aqui, só copia esse negócio aqui, ó, cola lá e dá Enter e ele vai instalar. Você viu como o meu passo a passo tem muito mais coisa do que a versão dele? Por quê? Porque tem uma série de pré-requisitos ali que supostamente precisa estar instalados na máquina, beleza? Essa é a versão aqui recomendada, né, que a gente vai estar fazendo. Então, WSL2. E para você ter o WSL2, você precisa instalar ele primeiro. Então, como é que você instala ele primeiro? Galera, coloquei aqui, cara, mastigadaço aqui, ó. Então, você vai vir aqui, você vai copiar esse cara, você vai vir aqui na janela de terminal, vai dar um Enter, olha lá, ele vai começar a instalar. Depois que ele terminar de instalar esse cara aqui, a gente vai precisar reiniciar o computador. Espero que deu para ficar claro, tá? Para instalar no Windows, existe duas opções. A versão via Windows, né, normal, que tem que instalar um monte de pacote, um monte de pré-requisito. Esse aqui também vai precisar instalar, mas ele é mais simples do que a versão do Windows. Basicamente, você tem que instalar esse pacote do Linux aí, que esse pacote do Linux, ele coloca muito desses pacotes aqui que eu mostrei para você anteriormente, esses softwares que precisam ser instalados na máquina, ele já coloca lá dentro, por isso que é muito mais simples, tá? Então a gente vai via ele, tá? Então, enquanto o computador rebuta lá, deu para ficar claro os métodos de instalação, espero que tenha dado para ficar claro, né? Eu tenha colocado um pouco de clareza aqui nos métodos, né? Que a gente... O método que eu estou instalando agora, essa outra máquina aqui, é esse método aqui através da cloud, tá? O que eu instalei, que vocês viram rodando aqui, eu coloquei aqui nesse modo de virtualização, tá bom? Vamos voltar nele para vocês verem, tá vendo? Então esse cara tá rodando nesse modo de virtualização nessa máquina aqui que eu deixei aqui de lado.
Vamos apertar aqui o Enter aqui para a tela acender. Então essa aqui tá rodando esse Hyper-V aqui e tal. A máquina voltou aqui, tá bom? Eu peguei alguns casos que de repente você precisa rodar novamente. Depois que ela reinicia, você roda de novo o comando que eu coloquei WSL aqui, traço install. Aí ele pede para criar a conta aqui, né? Criar bem fácil aqui, ó. Vamos chamar de OpenCL. Password, eu vou botar também OpenCL. Lá. Então o que acontece? Ele cria tipo como se fosse um sistema, é um Linux dentro do Windows, cara. Um negócio muito interessante aí. Quem nunca. Aí você vem aqui, ó. Atualizar o sistema. Eu e uma dos computadores, quando eu tava rodando VM, eu cheguei a ter um problema de DNS lá, mas ó, só se ele der um problema de DNS na VM você tentar executar isso aqui. Se não, vamos rodar direto aqui só para ver, ó. Ele pede a senha de administrador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o sistema, tá? Ele vai baixar e vai atualizar. Então tudo isso é necessário, tá vendo? Isso aqui para fazer a instalação do OpenClaw. São tudo pacotes aí. O legal do Linux é que ele roda muito mais vamos dizer, azeitado em relação a isso. Não dá muito problema, não dá muita coisa. Tá vendo? É só seguir passo a passo aqui, ó. Tá vendo? Atualiza o sistema, instala o Git, agora instala o NVN. Quem copiou errado fui eu, tá vendo? Até com documentos, você vê como é fácil a gente errar, né, galera? Ó, tem que selecionar aqui certinho o que ele não pegou, tá vendo? Aí depois você seleciona aqui certinho, nada a mais a menos, tem que pegar certinho. Aí agora a gente vai falar pra ele usar o NVN22. Agora a gente vai partir para instalar o OpenClaw, tá vendo? Então, para instalar o OpenClaw, agora que a gente vai instalar ele. Ó. Por isso que tem que ter o NPN, tá vendo? É o requisito que baixa o pacote. Quando você instala um Windows, né, que é um software, vamos dizer, escrito, né, vamos dizer, de forma mais profissional, você vai lá no executável, 2 cliques e vai clicando Next, Finish e ele instala, né? Esse aqui não é muito dessa forma. Agora ele vai começar a baixar os pacotes do OpenClaw, tá vendo? Vou aumentar o tamanho da fonte, galera, para vocês aqui. Dar um zoom aqui, né? Eu sei que tá pequeno aqui, eu não tô conseguindo nesse modo aqui, ó. Depois ver se na edição a gente consegue dar um zoom aqui. Mas ó, então tá vendo? Ele tá instalando, ele começa a dar um monte de mensagem, olha só, meio tosco o negócio. Ó, esse pacote, versão suportada, blá blá blá. Mas galera, espero que vocês estejam gostando, né? Desse, cara, passo a passo aqui, detalhado que eu tô fazendo. Eu, sinceramente, eu não vi um documento na internet aí nesse nível de detalhamento, cara. Arrisco a me dizer que esse vai ser o melhor vídeo aí pra quem quer instalar OpenClaw em Windows aí, da internet aí, vai ser esse aqui. E não vi também ninguém dando essa noção de arquitetura e essas recomendações aí que eu comentei do ponto de vista de segurança aí, tá? Ó lá, tá vendo o que eu falei? Ó lá, ele falou, adicionou 682 pacotes em 2 minutos, blá 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 blá. Em teoria, os pacotes do OpenClaw estão instalados. Aí qual que é o comando para... Depois que você instala, você tem que fazer o onboarding dele. O onboarding dele é esse comando aqui, ó. OpenClaw onboard, blá blá blá. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colar o comando do onboarding. A maioria dos vídeos que eu vejo a galera fazer vídeo de instalação de OpenClaw na internet é a partir desse onboarding aí, ou seja, o cara bateu tanto cabeça para instalar esses pré-requisitos, sei lá, que o cara pula essa parte porque sabe que é pedrada, entendeu? Ninguém quer ficar passando vergonha apanhando com essas coisas aí. Então, 90% dos vídeos que eu vi, a galera começa a mostrar a partir dessa fase aqui. É agora que a gente vai começar a fazer a configuração do OpenClaw, tá bom? Então, olha lá, ele... Tá vendo? Isso aqui é a última versão dele, ó. Dia 25, né? Hoje é dia 26 que eu tô gravando, ó. Essa aqui é a versão do dia 25, olha lá, ó. Então, ele abriu, né, essa configuração. Aí ele dá, olha só, ele dá um disclaimer aqui gigante, tá vendo, ó? OpenClaw, né? É um projeto, é um hobby, ele é beta, né? Então, assim... Espere, né, pontas afiadas, né, a tradução aqui, né, sharp edges. Olha lá, por padrão, né, OpenClaw é um agente pessoal, né, é um operador aí confiável, mas olha só, ele pode ler arquivos, tal, executar ações, bababá, se habilitado, né, Então ele fala, ó, se você não está confortável em fazer, né, o hardware, né, em aumentar a segurança, né, ter controles de acesso, esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado, né. Olha lá, ele dá algumas recomendações, né, fazer pairing lá, que é allow list, né? Multi-user lá, sharing box, né? Então, tá vendo? Então, assim, ele dá uma série de recomendações, depois se for instalar, lê no detalhe, né? O cara tá querendo tirar o dele da reta e fala, ó, o agente vai ter acesso a tudo aí, o teu inbox, a isso, aquilo, até os arquivos e tal, cara. Tudo pode acontecer, ele pode deletar tudo. Por isso, galera, sei que eu tô sendo chato insistindo, mas, ó, vamos lembrar da arquitetura aqui, ó, que eu comentei com vocês. Vamos lembrar desse cara aqui que eu comentei lá no início do vídeo. Faça a máquina isolada, beleza? E quando eu falo fazer a máquina isolada, alguns pontos, né, que você também pode
pode, vamos falar assim, sofrer um ataque. Vamos lembrar que quando você instala uma máquina nova, tanto um Mac quanto um Windows, lembra que você tem que associar a tua conta lá do Hotmail ao teu Apple ID durante a instalação? Crie também tanto a conta de instalação pro Windows, né? O Hotmail, Outlook account, a conta. Crie uma conta específica pro OpenClaw e quando você instalar o Windows, associe aquela conta a conta do Windows, tá bom? E no Mac, crie um Apple ID específico para o OpenClaw. Não vincule a tua conta que você acessa teu iPhone, acessa isso, aquilo. Pensa, se o hacker ganha acesso àquela máquina, automaticamente ele vai conseguir acessar o teu Apple ID e como resultado disso ele vai ter acesso às tuas contas, né? Ao teu dispositivo, enfim, cara, pode ser um estrago muito grande. Então, assim, além de toda essa configuração, esse isolamento hardware e sistema operacional, pensa também na questão da identidade que você tem que ter esse isolamento também. Por isso que, de novo, no documento aqui eu criei contas específicas para cada um deles, tá bom? Para realmente ter 100% de isolamento, não tem caminho de conexão. O único acesso compartilhado aqui é a pasta compartilhada. De novo, hein? Não vacila nisso aí. Então aí, né? Então você tem que vir aqui, ó, e falar, ó, eu entendo que isso aqui é pessoal, bababá, você quer continuar? Sim. Então agora a gente vai, ó lá. Então a gente vai começar a fazer um onboarding. Eu vou nesse modo Quick Start aqui, que você vai conseguir configurar o básico aqui. Se você quiser mais detalhes, uma configuração mais pesada de início, e tudo que você está fazendo aqui, você pode depois rodar esse onboarding novamente e configurar novamente, tá? Isso aqui não é que você faz uma vez só, uma vez e nada. Você pode vir nesse prompt de comando que eu fiz e faz essa chamada do onboarding novamente quantas vezes você quiser, tá bom? Cara, sei disso porque eu já fiz, sei lá, 200 vezes esse negócio. Então aí, então aqui lembra que eu comentei lá atrás, você tem que ter a chave da API do teu modelo de AI que você vai ter. Então eu tinha colocado OpenAI, Anthropic, Google, tem várias aqui. Se você tiver uma delas, aqui que você vai colocar a chave do Open Router que eu comentei contigo, tá bom? Vou colocar uma chave qualquer aqui, vamos ver. Aqui você pode selecionar o modelo de IA, né, de Language Large Model que você quer. Cara, deixa aqui, ó, modo mais fácil, pelo menos para você começar a brincar. Depois, se você quiser ser mudo, dependendo do caso de uso que você vai utilizar, faz sentido você sempre querer utilizar um tipo de modelo. Por quê? Porque ele é o melhor custo-benefício e entrega a melhor performance, tá? Mas deixa aqui, ó, deixa o modelo basicão. Aí aqui, ó, se você quer linkar o teu WhatsApp, você vai fazer aqui, tá? Aí, ó, link, ó, yes. Aí você vai pegar o teu celular, vai tirar aquela foto para linkar o negócio, tá bom? E vai configurar, aí ele vai automaticamente linkar com o teu WhatsApp, ó lá. Aí recomendação, tá? Nesse caso aqui o meu é o meu número pessoal lá, mas ó, o ideal é você depois botar um número de WhatsApp específico só pro OpenClaw, tá? Vou colocar aqui, esse aqui é o meu número pessoal. Aí você vai colocar o número aí e tal dele. Eu vou colocar um número aqui, nada a ver, só pra 5511, blá blá blá. Ó lá, configurar os skills, sim ou não? Vou colocar assim só pra vocês verem. Então ele tem vários aqui, ó, tá bom? Aí depois você tá vendo? Quando você passa com o teclado em cima, tudo isso aqui agora é por teclado. Ele dá o detalhe ali na lateral que cada um desses caras são. Aí se você quer selecionar, no começo eu apanhei, mas como é que você faz para selecionar? Você aperta a barra do teclado, tá? E depois, quando você terminar de selecionar, imagina que você quer selecionar esse aqui também. Você seleciona a barra aqui, ó. Tá vendo? E quando você terminar, você dá um Enter. Eu nem vi qual que eu selecionei, de repente algum desses que eu selecionei é daqueles casos que eu comentei que só funciona no Mac, e aí pode ser que ele dá pau aqui, tá bom? Na instalação. Tomara que não seja, mas se der algum problema, ele é um dos skills que não funciona em Windows. Mas como eu mostrei pra vocês, o de WhatsApp funciona. Então vamos lá, ele tá instalando, tá vendo? A gente já tá quase no final da instalação. Podia não ter selecionado só pra ir mais rápido. Aí de repente o pacote é grande, alguma coisa. Esse aqui teve deu problema, tá vendo? Esse Brew aqui, que é o pacote que ele pede, isso aqui só funciona em Mac. Mas é isso aí, galera. Estamos quase no final aí. Se você tá gostando desse vídeo aí, vai lá, deixa teu like, assina o canal. Só que eu vou dar não aqui só para terminar, mas aqui conexão com o Google, né? Aí você precisa colocar lá, pegar a API dentro do Google e tal para configurar. Eu vou colocar não aqui para tudo isso aqui. Aí ele vai já terminar de instalar o negócio. Vai dar um trampinho, né, para instalar ele no começo, mas assim, depois você instalar algumas vezes ou rodar isso aqui de novo, você vai ver que não é difícil, tá? Aí ele dá algumas informações aqui, tá vendo? Aí esse aqui é o link para você acessar o OpenClaw tá instalando, tá vendo? E quando ele tá com o status ok, ó, ele mostra aqui, ó. O meu, como eu não coloquei a chave lá, ele não vai funcionar aqui. Ó, tá vendo?
porque não coloquei a chave lá da OpenAI ou do OpenRouter aqui. Mas, enfim, a instalação dele é essa, tá bom? Ó, quando você tá, por exemplo, com o WhatsApp configurado, ó, você vem aqui em Channels aqui, você vê ele aqui, ó. Galera, esse é o vídeo, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Você vê, o processo não é rápido, simples, precisa ser uma série de pré-hacks aí que precisam ser instalados. Deixa um like, assina o canal aí, encaminha pros amigos se você gostou. Valeu? Forte abraço e até a próxima.